Oi, pessoal, boa noite. Conforme forem entrando aí, me digam se tá tudo bem com o som, com a imagem, tá? Coloquem um ok aí pra mim. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Enquanto o pessoal tá chegando aí, não esqueçam de clicar aqui embaixo no aviãozinho e mandar para todo mundo. Hoje o nosso tema é compulsão alimentar. Vamos conversar tudo sobre compulsão alimentar. Então, se você acha que você sofre, né, desse transtorno de compulsão alimentar, não deixe de ficar até o final, porque temos bastante coisa interessante para poder conversar hoje. Temos o convidado especial que eu chamei, né, pra gente conversar aqui um pouquinho. Então, aguentem aí. Separem lápis, papel, caneta, enfim, porque a gente vai trazer um conteúdo bem legal para vocês. Então, vão ser coisas que vocês vão poder levar aí pro resto da vida e vale anotar, né? Porque, como a gente tá ao vivo, pode ser que dê algum problema no final da live e a gente não consiga deixar salvo. Oi, Maurício, boa noite, obrigada. Vamos lá, gente. Não esqueçam de clicar no aviãozinho aí e mandar, tá, pro pessoal. Vou esperar mais um minutinho pra gente poder começar a conversar sobre o tema de hoje, que é compulsão alimentar. Lembrando que se você sofre desse transtorno ou acha que sofre, você já pode deixar aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, porque no final eu e o psicólogo Fábio estaremos conversando, né, sobre as suas dúvidas, respondendo, enfim. Então não deixem de colocar aqui embaixo a dúvida de vocês sobre o tema de compulsão alimentar. Vamos lá, gente. Cliquem no aviãozinho aí embaixo e mandem para os amigos de vocês, viu? Todo mundo que vocês acham que comem compulsivamente, que não tem controle sobre a alimentação, não deixem de enviar para essa pessoa. Que é um minutinho a gente conversa falando aí sobre o tema do dia. Fábio, você já tá na live? Me acena aí para poder eu te convidar para poder entrar aqui comigo, viu? Vamos lá, gente. Temos bastante coisa para conversar hoje. Quem tá entrando agora, não esqueçam de separar papel e caneta, hein? Depois, se acontecer da live não ficar salva, eu não quero ninguém reclamando comigo. Então, vão separando aí o papel e a canetinha de vocês. Ou um outro telefone, né? Para que vocês possam anotar no bloco de notas. Bom, gente, vamos lá. Se você já ouviu falar alguma vez, né, que uma pessoa tenha visto uma mesa linda e essa pessoa não tenha comido exageradamente algo dessa mesa, essa pessoa vai estar mentindo pra você, porque quem nunca, né, viu uma mesa cheia de coisa gostosa e nunca comeu mais do que deveria? Isso sempre acontece. E isso é super normal, tá? O que não pode é o seguinte, a gente transformar disso um hábito. Então, por vários finais de semana ou por várias vezes na semana, a gente ficar atacando uma quantidade grande de alimentos, tá? Então, hoje, eu e o psicólogo Fábio vamos conversar com vocês sobre a diferença da compulsão alimentar para o exagero de comer, né? Porque tem gente que acha que tá comendo um pouquinho a mais já sofre do transtorno de compulsão alimentar. Não é bem isso que acontece. Então, como a maioria já sabe, né? Aqui o meu nome é Tassiane, eu sou nutricionista. Meu nicho de atendimento atualmente é emagrecimento e eu recebo no consultório muita gente que sofre, né, do transtorno de compulsão alimentar. E esse transtorno é um transtorno muito difícil de ser diagnosticado e precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, o ideal é que a gente trate com nutricionista, psicólogo e psiquiatra. E por isso, hoje eu chamei o psicólogo Fábio, que eu vou convidar ele aqui agora para poder entrar comigo, para conversar com vocês e tirar todas as dúvidas sobre esse tema, tá bom? Deixa eu chamar ele aqui, deixa eu ver se ele já tá por aqui. Vamos lá. Convidar ele aqui para poder entrar. Chamei ele, gente. Vamos esperar aí pra gente poder conversar junto. Boa noite, Rosana. Pessoal que tá dando boa noite aí, boa noite, gente. Oi, Fábio, boa noite. Oi, Tudo bem? tudo bem?
Sim, primeiramente, muito obrigada, tá, Fábio, por ter topado participar dessa live comigo. Sua presença aqui vai ser super importante. Tá tendo muita gente, né, que sofre de transtorno, né, de compulsão alimentar. E eu acho que você tem um tema, né, muito importante, uma fala muito legal para trazer mais facilmente para esse pessoal o que realmente precisa ser dito, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos lá, Fábio. Eu já me apresentei aí, né, enquanto você não entrava, e eu gostaria que você se apresentasse pra gente, contasse um pouquinho sobre você, pra gente poder começar a conversar sobre o tema do dia. Legal. Primeiramente, muito prazer, né? Prazer. Fico muito contente aí com esse convite. É realmente um assunto bem delicado, um assunto que ainda não se tem ainda muitas definições, então vai valer muito a nossa reflexão, né? Eu sou psicólogo, trabalho na área da saúde, trabalho numa equipe do NASF, né? Que é um núcleo ampliado, né? Da saúde familiar Sim. e trabalho nas clínicas com multiprofissionais. Então, é um assunto que tem muito a ver, né? Com relação a essa parte da compulsão, não só na parte alimentar, mas com relação aos excessos. A minha formação, né, minha especialidade é em Gestalt terapia, Uhum. que é uma abordagem ligada ao conceito da dialógica, do fenômeno, né, no que vai acontecer, que está acontecendo agora com todos nós a cada instante. A gente tem a oportunidade de sentir, de perceber nossas emoções. Então, além disso, eu também tenho uma formação com teatro durante 20 anos, né? Trabalhei com teatro, cinema, TV. Então, utilizo muitas técnicas também do TCC. Eu acho que também a gente é um punhado de todo um conhecimento, né? Sim. Que se integraliza. E o nosso trabalho na saúde mental, o meu trabalho é focar não só na parte corpórea, mas também focar na parte psicológica, né? Social, emocional e espiritual também, como a Organização Mundial de Saúde já prega para se investir, que é o conceito do todo, né? Essa visão holística. Então, eu acho muito interessante esse assunto aí que você propôs e vamos Vamos lá. desenvolver aí. Sim, vamos lá. Fábio, o que eu quero muito deixar explícito aqui, né? O que eu recebo de maioria de dúvida. Muita gente chega no consultório falando, porque eu como muito, eu sofro de transtorno de compulsão alimentar. Então a pessoa costuma se autodiagnosticar, né? Então ela já chega lá com o diagnóstico e a gente tem que deixar claro, que não é isso que acontece, né? Eu tava falando aqui agora há pouco que o transtorno de compulsão alimentar é um transtorno bem difícil, né, de ser diagnosticado, porque geralmente a pessoa que come muito, ela acha que ela tem falta de vontade, né, ela é fraca, enfim, dieta não é para ela, então acaba sendo um transtorno muito difícil de ser diagnosticado. E eu estava falando sobre a importância, né, de uma equipe multidisciplinar, então nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, para poder diagnosticar essa síndrome e tratar, porque uma coisa é quando a pessoa se depara com uma situação social, por exemplo, num final de semana, e come um pouquinho mais do que deveria, né? Porque ela tá de frente a comidas gostosas, ela tá em um convívio social, então ela naquele momento ela não tá pensando em dieta, ou pelo menos não deveria estar, né? E aí, por ter comido um pouquinho mais naquele final de semana, ela chuta o balde e fala: ah, não, pronto, já tô com compulsão alimentar, dieta não é pra mim. E aí ela se sente, né, triste, envergonhada, enfim, se sente mal fisicamente também, né, porque às vezes acaba tendo vômitos, diarreia, enfim, se sente mal no estado geral. E aí no outro dia ela vai lá e tenta iniciar uma nova dieta, né? E aí eu queria saber o que você acha disso, porque é esse ciclo que eu vejo bastante, né, no consultório. Então, eu gostaria de saber o que você tem a falar sobre essas atitudes que a maioria das pessoas tem feito. É interessante porque tudo começa num pensamento, né? Então a gente tem que levar em consideração, primeiro que estamos num, num período bem delicado, onde vamos ter vários estímulos e ficar em casa hoje a gente acaba, né, não tendo
outra opção a não ser, às vezes, comer, né? Sim. Uma das coisas que eu tenho percebido é que, assim, as pessoas estão com dificuldade em fazer contato com a dor. Sim. O conflito, né? A frustração. A gente está muito num campo dentro de um perfeccionismo, não digo perfeccionismo, mas dentro de um campo que tem que só acertar, né? E temos que resolver as coisas rápido. Sim. Então, uma das emoções que vem da raiz com relação aos excessos, não só da alimentação, é o medo e a ansiedade e a raiva. São três emoções que são de raiz, que são básicas, que precisam fazer contato e antes do contato com essas emoções é preciso conhecê-las. Então, a nossa razão ela não está conseguindo compreender porque a gente não está dando um passo antes de compreensão dessas emoções que surgiram bem antes da razão. Então isso fica quase um paradoxo de você se cobrar, né? E querer acompanhar um ritmo frenético e ansioso de querer resultados rápidos. E não tem atalhos, né? Não tem. E eu te falo que eu sempre fui muito exagerado, tá? Eu Uhum. sempre fui muito intenso e cair, e se eu não me vigiar, eu acho que todo mundo às vezes pode extrapolar nesse excesso de comida, da bebida, né, de um jogo, sei lá, de alguma coisa, até sexo, se você não tiver uma atenção, você fica com uma compulsão, né, acúmulo de coisas, compras, então cada um tem aí uma possibilidade de perceber que os excessos ele é um sintoma para não você desanimar, e sim para você aproveitar essa oportunidade que está mostrando que tem algo que precisa ser resolvido. Sim. E aí a gente sabe que não é fácil. E pessoas que levam esse excesso para uma parte ruim e desistem do processo. O que você acha disso? Teria algo de amor próprio, por exemplo, envolvido no meio dessa situação? Então, isso que você fala de amor próprio é muito delicado. Por quê, né? Essa palavra amor, ela tem um certo estigma, né? E assim, a gente ainda não, eu pelo menos não entendo ainda o que é o amor. É Uhum. bonito falar, eu te amo, é bonito você achar que conhece essa palavra do amor, né? Então, assim, a gente ainda não tem ainda base para entender essa questão do se auto-amar, né? Eu acho que a gente está engateando, como eu falei, estamos ainda nessa busca de se conhecer, só que é, é preciso sim um investimento, é preciso você realmente perceber o que está, qual que é a demanda que está chegando para você com relação aos desafios. Por quê? Esses desafios, né, a frustração, uma pessoa, por exemplo, que não tem, que vê a sua imagem e não gosta da sua imagem, Sim. ela vai se incomodar, vai gerar uma raiva, né? Isso. Se ela entender que a raiva que está chegando nela é uma possibilidade dela crescer com essa raiva, ela está se auto-amando. Porque a raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, surpresa, entre várias emoções, são fibras que compõem o amor. O Uhum. amor ele é um sentimento onde você não tem total conhecimento do que é isso, mas ele não é só a palavra amor, ele é também a palavra desamor, conflito, frustração. Porque se a gente for parar para analisar, nenhuma emoção ela é ruim. Todas as emoções são boas. Aí você vai pensar, né? Aqui as pessoas podem pensar, mas o que é então ruim? Como é que fica ruim? A gente vai cair nos excessos. O que é o excesso de tristeza, né? Amargura, angústia, né? O desgosto. Então ele tem níveis, as emoções têm níveis, um, dois, três, quatro, até, e cada um tem um nível. Então o auto-amor, né? Ele está ligado nesse
conhecimento que você tem das emoções, sentimentos, sensações e como você utiliza com a sua razão, com o teu raciocínio, que aí vai estar ligado também no comportamento de ética e de conduta no seu dia a dia, né? Sim, então um caminho para melhorar, né, essas condições, né, do transtorno compulsivo alimentar, que às vezes acontecem, sei lá, mais de 3 a 4 vezes por semana, seria conhecer melhor as emoções. A pessoa conhecendo melhor suas emoções, ela conseguiria diminuir a frequência dessa compulsão? Esse é um trabalho que a gente requer, mesmo assim, dedicação, né? Uhum. Agora, existem recursos que são importantes, como amenizadores, porque a nossa ideia aqui, você que trabalha com nutrição, com certeza tem formas, né, de tipos de alimentos, vitaminas, que às vezes uma falta de vitamina dá uma certa perturbação na pessoa, e isso também pode gerar um conflito, Uhum. onde ela não sabe, mas ela está incomodada e aquilo potencializa ainda o seu incômodo, a sua frustração. Então, assim, eu, antigamente, quando eu falava sobre essas coisas, eu pensava assim, né? Cara, como é difícil você é, se esforçar para se manter em paz, né? Sim. Como é difícil você tentar compreender essa tal felicidade que a gente acha que está no lugar ou ela vai chegar, mas a felicidade agora, por exemplo, está aqui entre eu e você, né? Sim. Estamos aqui nesse momento, isso aqui é felicidade. Então, a partir do momento que você tem essa percepção do agora, né? Do aqui e agora, que inclusive a terapia que eu trabalho é conhecida como terapia do aqui e agora, você passa a observar. Então, um dos pontos importantes que, como você falou aí, é interessante saber, como recurso e como formas de você é, tentar não só conhecer as emoções, é observar como as crianças fazem. As crianças, já viu criancinha quando ela olha, ela observa, ela não fica julgando. Sim. E o compulsivo, ele fica se julgando muitas vezes. E aí ele entra na repetição, ele fica preso naquela ideia, né? E aí a primeira coisa é não se julgar. Vou dar um exemplo aqui de um paciente que eu tive, que ele tinha um transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele não tinha problemas no sentido com relação a ele mesmo. Sim. A família dele que tinha um certo incômodo em ver ele saindo do padrão. Porque a gente está acostumado com padrões. E se você não seguir o padrão, a pessoa está errada. Então, isso é um paradigma que, se você não entender que o diferencial hoje, o que é diferente, ele tem que ser incluído, você cresce. Se você não está entendendo o outro que é diferente, seja questão patológica, seja qualquer tipo de questão genética, seja qualquer situação, você já começa aí com problemas de separação. E quando você se separa do outro, você se separa de você mesmo. Sim. E É, aí você precisa estar atento nisso. sim, com certeza. E aí, amarrando tudo isso que você falou, Fábio, eu também acabei lembrando de uma paciente que ela sofria, né, do transtorno há mais ou menos uns 3 anos. E aí ela sempre, desde então, né, do início do transtorno, ela fez tratamento com um psiquiatra, psicólogo, mas ela nunca havia procurado uma nutricionista. E aí, quando ela chegou para mim, que eu fui pedir alguns exames de vitaminas, ela nunca tinha feito exame de vitaminas na vida. Tinha feito assim, vitamina D, vitamina B12, que são vitaminas comuns, né, que todo mundo faz, mas geralmente a vitamina A, C e E é muito difícil você achar um médico clínico geral, geralmente que as pessoas frequentam, né, pedir. E aí, quando eu pedi, estava tudo desregulado, ela tinha deficiência de cromo, de magnésio, e aí a gente só suplementando esses minerais e essas vitaminas, ela teve um retorno bem positivo, né, com relação à frequência que havia ocorrendo essas compulsões. Inclusive, ela atualmente
atualmente, né, ela está em tratamento comigo há pouco tempo, eu acho que não tem nem 6 meses. Ela usa o Instagram dela, ela vinculou o Instagram dela para uma conta para ajudar pessoas que sofrem de compulsão alimentar. Então, a importância da nutrição em si, né? Tanto dos alimentos que ajudam, que são os alimentos alaranjados, avermelhados. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Mas até a gente costuma falar sobre os alimentos que trazem um bom humor, né? Uma felicidade a mais se consumidos com frequência, também ajudam nessa parte da compulsão alimentar. Então, logo no início, antes de você entrar, teve uma pessoa que colocou assim, Nutri, fala dos alimentos que ajudam, né? E aí, agora deixando claro que são os alimentos de cores mais alaranjadas, gente. Então, laranja, mamão, cenoura também vai ajudar e frutas vermelhas em si, né? E os chás verdinhos também, então, hortelã, chá verde, erva doce, né? Tudo isso ajuda no tratamento aí para você não ficar se sentindo, né, tão mal quando essas crises vierem a acontecer. Bom, Fábio, era isso que eu tinha para falar no parênteses que você estava falando. Pode continuar aí. É muito interessante, porque conforme você vai se abrindo para conhecer a si mesmo, como você falou do auto-amor, porque essa é a base, né? Se você entender que nós viemos para o planeta Terra para fazer uma faculdade temporária, né? E que ainda é um tabu entender que não precisamos correr tanto e que você vai chegar um momento que vai dar prioridade para a qualidade de vida. Isso faz uma diferença se você estiver ouvindo isso agora. Porque antigamente, eu não tinha essa percepção, não vou te falar que eu sei, mas a minha vida mudou da água para o vinho, quando eu comecei a fazer contato com o meu corpo, com as minhas emoções, com a alimentação, com a atenção de que eu estou colocando para dentro do meu corpo, né? Sim. Como é fazer uma respiração, aproveitar, sabe, o momento. Então, isso requer vontade, requer esforço e constância. E aí você começa a perceber que tem algo mudando em você. E você percebe que a ansiedade não é para acabar. O medo não é para acabar. Você tem que ter medo, mas um medo saudável, um medo que te protege, como é a função dele, mas um medo que você consegue, com a rédea, segurar com a sua razão e conseguir controlar, porque na verdade a compulsão é nada mais, nada menos que você não ter controle. Sim. E o ansioso, a compulsão surge da ansiedade, né? E se você não tiver essa percepção, como eu te falei no início, você vai chegar numa compulsão porque ela vem em estágios, né? Vem um pensamento, aí você vê que o mundo está nesse ritmo onde ou a mulher às vezes acha que tem que estar com 26 anos de idade, que já está ficando, né? Eu vejo paciente, já estou velha, com 30 anos, gente, estou com 45. Uhum. Nem parece, muito obrigado. Não parece Mas mesmo. eu fiz agora, inclusive. Então, assim, a gente começa a nossa idade do desfrute dos 40 em diante. Nunca ninguém me falou isso e eu não sabia. Então, a gente ia nesse processo rápido de tenho que fazer, tem que ganhar dinheiro, né? O dinheiro é importante. E hoje eu falo, o dinheiro, gente, é importante. Mas se você jogar o foco em você, no seu investimento em você, o dinheiro vai brotar para você. Vai brotar de um jeito que você não vai nem acreditar. E outra coisa, você vai trabalhar por algo que você ama. E você não vai se sentir trabalhando, você vai se sentir produzindo. E aí o tempo é uma coisa que você passa a não perceber e aí você passa a desfrutar melhor da vida e a qualidade de vida muda. Suas células mudam, seu corpo muda, sua paz de espírito muda, as pessoas te veem diferente. Você, sabe, se transforma. E precisamos aceitar os ciclos da vida, né? Como existem as 4 estações, nós também temos essas estações dentro de nós e que é preciso entender que a ansiedade nesse momento, que a compulsão nesse momento tem um sentido, fazer você olhar para dentro. Sim, É essa a função.
E é interessante, né, Fábio? Até porque algumas pessoas que sofrem disso, elas não sentem fome, né? E às vezes nem prazer ao comer. Às vezes elas fazem combinação que um período normal, por exemplo, elas não fariam, né? Eu já tive uma paciente que comia pão doce com beterraba cozida dentro. Então, assim, é uma coisa que normalmente a gente não faria. E para você ver como que a pessoa perde um prazer em tudo, não é? Não é só o prazer na comida, nas sensações em si, mas também na comida, né? Porque como pode uma pessoa fazer uma combinação dessa, não sentir fome, não sentir prazer e ao mesmo tempo conseguir comer por mais de 2 horas seguidas, né? Que são mais ou menos o tempo, né? Que dura aí um episódio de compulsão alimentar. Então, realmente é muito curioso isso, né? É muito difícil mesmo de se entender. É, é, é algo que muitas vezes, né, a maioria das pessoas não estão conscientes disso, né? E como a repetição, seja ela com prazer ou não, isso pode passar do limite, do excesso, né? Igual, vamos lá, eu estou com sede, tá? E aí eu vou beber um copo d'água. E aí quero mais, bebo mais. E aí eu posso beber 3 copos e não perceber. E quando vê depois, bebi 4 e fiquei com uma dor no estômago. E claro que, como a gente falou, você falou no início, às vezes acontece, você vai no jantar, tal, estava gostosa e você realmente. Então é preciso você perceber, né, até que ponto você conhece os seus excessos e os seus limites. Tem a ver com limite também, né? Qual que é o meu limite para poder estar fazendo as coisas, né? E é esse o nosso, a nossa função aqui, né? É difícil, gente, não é uma coisa fácil, é muito difícil. Fábio, então, para esse transtorno em si, eu não costumo trabalhar com dietas restritivas e nem para outros casos também. Eu gosto muito de trabalhar com dietas que não restringem, pelo seguinte fato: eu tenho muito em mente, né, que a restrição ela gera uma compulsão. Então, se eu falar para um paciente, por exemplo, que ele não pode comer carboidrato, se eu cortar o carboidrato, ele vai passar o dia todo pensando no pãozinho francês, que é clássico, ainda mais a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, né? Se eu cortar, por exemplo, o açúcar, ele dorme e acorda pensando no chocolate. Então, assim, eu não gosto de trabalhar com esses tipos de dietas porque acabam gerando compulsão. O que você acha sobre isso? Você já teve algum paciente que fazia dieta restritiva e que gerou compulsão depois? É, assim, os meus trabalhos mais, eu já tive sim questões de obesidade, de autoimagem, como eu falei, eu faço um trabalho bem, vamos dizer, cirúrgico Uhum. com relação a esse contato. As pessoas que, né, por mim passaram, elas começaram realmente a perceber logo, como eu falei, a base da situação onde precisa ser trabalhado. Por quê? Se a gente for parar para analisar, gente, se você for olhar para o lado máquina e for passar um scanner na parte corporal, é possível que você detecte algo e resolva, né? E tira ali o cisto, enfim, algo que na parte nossa psicológica, emocional, espiritual, vamos dizer assim, no todo, é muito mais difícil. Mas a dinâmica, né, da terapêutica, quando a pessoa começa a fazer uma terapia, ela passa a se permitir para compartilhar. Então, aquela energia que fica dentro dela, com ela, não passa mais a ser dela, passa a ser também do terapeuta, né? Ou até vezes você mesmo, como nutricionista, com certeza se depara com pessoas que começam a conversar com você, a falar, Claro. e existe ali um processo terapêutico. Então, a energia que está dentro e que se acumula, ela passa a girar e isso fica fluido e ela se conscientiza, faz contato com essa ansiedade que muitas vezes ela não quer, ela quer renegar, e aí ela
ela coloca isso na comida como uma forma de escape e ela se conscientiza. Então, assim, às vezes é uma situação que a pessoa já resolve antes de chegar na compulsão, Aham, certo, entendi. né? E, Fábio, assim, eu também costumo dizer muito para os pacientes, né, comer prestando atenção no que está comendo, porque geralmente na correria do dia a dia, ainda mais agora que o pessoal, a maioria está trabalhando em home office, né, até o presente momento, eles costumam comer na frente do computador, costumam comer mexendo no telefone, e aí isso tem gerado uma fome mais rápida, sabe? Então, por exemplo, se ele almoçava meio-dia e conseguia aguentar sem fome até 4 horas da tarde, esse intervalo tem diminuído por ele não prestar atenção no que está comendo. Você acha que comer com atenção plena ajudaria também? Eu acho total isso super importante, você acabou de falar. Tão importante que eu acho que aí é uma forma de você se autorrespeitar. Porque se você está comendo, a comida é algo que você precisa estar atenta na mastigação, que é a nossa primeira digestão. Uhum. E se você não estiver atento nisso, você vai jogando comida para dentro. E o que acontece? Você está fazendo outra coisa, ou está distraído, né? Você acaba é, não aproveitando o prazer, a comida, né? Aquela energia que está ali, que é uma bênção, né, gente? O que sustenta a gente é o alimento. E vou falar uma coisa para você, vou falar com medo ou sem medo, porque eu sou uma pessoa que como rápido, Aham. tá? Eu percebo que eu posso comer um pouquinho mais devagar. Eu sei disso. E aí eu fico com a questão da culpa, Certo. que é um dos pontos onde a gente, o compulsivo tem, vergonha e culpa. Uhum. Porque acaba fazendo mal para si próprio, muitas vezes percebe e aquilo fica se repetindo e aí ele fica nessa angústia e vai juntando várias emoções. Só que assim, quando eu consigo me atentar nisso e botar atenção, eu sinto que minha digestão, olha que interessante, Né? minha barriga não fica tão estufada. Isso aí. Eu sinto que parece que ela fica mais relaxada. A digestão fica mais Então, facilitada, né? é uma questão de educação, é uma questão de se reeducar. Uhum. E é treino, gente. É treino. Olha, eu falo para você, a gente está se conhecendo, eu até acho que vou depois conversar com você mais sobre essas questões da alimentação, porque, como eu falei, a qualidade de vida não está só no psicológico. Sim. Existe a educação física, existe a nutrição, parte psicológica, parte social e a parte nossa espiritual. Então a comida é algo tão importante, que ainda as pessoas vão entender isso. Então, assim, eu acho que está de parabéns aí estar na sua profissão, que você tem certeza que você leva isso com muito amor, porque se você perceber o quanto isso é importante, você vai querer levar isso para todo mundo, que nem eu faço com a parte da psicologia. Eu não entendo tanto da parte da nutrição, mas quero estar disposto porque eu sei que não tem como eu não estar falando para o paciente que a nutrição é importante. Tem gente que precisa só fazer uma caminhada e já está muito bem psicologicamente, só que ela não tem atenção e aí eu explico, ela passa a fazer, ela fica bem. Sim. Então a gente tem que perceber o que está faltando em você, qual o tipo de vitamina. Às vezes, como você falou, uma vitamina te deixa estressado e potencializa mais a tua compulsão. Sim, e é o que eu costumo muito dizer, né? A alimentação, ela acompanha a gente em todas as fases da vida. Então, não importa se a gente está triste, feliz, cansado, estressado, a gente vai precisar se alimentar. Então, a importância de se alimentar bem para que a gente não venha gerar problemas em cima dos nossos problemas do dia a dia, né? Porque uma vez que está acontecendo um problema, vamos dizer que a gente está estressado e a gente não se alimenta bem, a gente está procurando um outro problema, né? Então, se a gente se alimentar bem, a gente já evita que mais um problema
problema ocorra. Então, eu sempre costumo deixar muito claro isso para os pacientes, porque muita gente desiste, né, do tratamento por, Nutri, eu tô saindo do trabalho muito tarde, eu não tenho tempo, eu tô muito cansada, sabe? E a alimentação vai seguir pro resto da vida. Então, demonstrar a importância disso para todo mundo, né, que tá assistindo a gente. Ó, uma das coisas que você está falando, isso é uma questão de hábito também. A gente precisa estar muito atento e pensar, gente, o trabalho é mais importante que sua saúde? O dinheiro, ele é mais importante que sua saúde e seu bem-estar? Como é que é você trabalhar 12 horas e não parar 1 hora ou 40 minutos para se dedicar? Esquece o celular, porque o celular já é a parte do corpo hoje, né? O celular já não é mais o celular. E como é que é? Eu também estou me policiando, mas tem que ter esse seu espaço, esse seu tempo. Senão você começa a não se valorizar e você perde um momento de prazer que dentro dessas 12 horas que a gente está trabalhando, né, eu trabalho na área da saúde, trabalho de 7 da manhã até as 6 da tarde. Quando chega na hora do almoço, eu fico ali na hora do almoço. A não ser que tenha algum compromisso que você fica atento, você vai se policiar. Mas a questão majoritária é: seu horário de almoço é um horário sagrado. Sim. De você esquecer, né? Parar. Porque senão você não vai aguentar. E aí você vai ficar o quê? É como se você estivesse jogando mais lenha na fogueira. E aí chega uma hora que a pessoa fica estressada e aí ela não aguenta. Aí começa a pegar o quê? Até ela... Sabe onde que vai chegar a compulsão, os excessos? Na parte corpórea. Enquanto a gente está só na parte mental e comportamental, a gente está indo. É igual um carro. O carro vai dando problema, estou andando, estou andando. E quando o carro começa a parar, você fica com medo. Aí o medo vem, né, balança você, não, agora eu vou. Então o corpo começa, fazendo analogia com o carro, a dar problema. Aí gastrite, e muita dor de cabeça, aí, sei Diabetes, lá, hipertensão. diabetes, aquela Hipertensão. infecção urinária. Aí começa a vir um monte de coisa para você, olha, não é por bem, então vamos por mal, né? A gente aprende assim. E essa compulsão também, uma vez que você não presta atenção no que você está comendo ao longo do dia, ela tende a ocorrer no horário da noite. Então, há pacientes que passam o dia todo bem, né? Não sente tanta fome, chega à noite, chega em casa querendo comer até as paredes e procurando coisas mais palatáveis para poder comer. Mas é por quê? Porque desde lá do início da manhã, ele não deu atenção ao que estava comendo ou simplesmente não parou para comer. Então, isso também tem gerado mais pessoas, né, apresentando compulsão alimentar por conta disso. Então, mais uma vez, a importância de parar e prestar atenção no que está fazendo e comendo, né? Até agora eu vou fazer uma pergunta para você. Eu acho super relevante isso que você falou e esse nosso papo aqui está me fazendo muito bem para eu poder também me aperfeiçoar mais na parte da alimentação. E eu tenho um pouco de dúvida, as pessoas falam, né? Você tem que comer de 3 em 3 horas, qual que é o horário certo, tal, o que você pode comer? Eu não consigo jantar à noite, eu me policiei. Eu, às vezes, como uma proteína e evito carboidrato à noite. Só que, às vezes, realmente é difícil. Por exemplo, eu almoço em torno de meio-dia, 1 hora. Uhum. E depois eu vou até 6 horas e às vezes até 7 horas sem comer nada. Certo. Eu acho que isso não está certo, né? Então, o que Isso como é acontece? que é? O que acontece? Eu não costumo colocar os pacientes para comerem de 3 em 3 horas. Eu espero a resposta do organismo deles, né? Então, quando eles sentem fome, eles comem. Então, todo o plano alimentar que eu faço é baseado em cima dos horários da pessoa. E eu também costumo colocar, por exemplo, assim, almoço, meio-dia. Ele tem 1 hora para cima ou 1 hora para baixo para realizar aquela refeição. O que pode acontecer é o seguinte, igual acontece com você. Você come meio-dia e depois você come
6 horas da tarde. Se você ficar bem, sem fome nesse período de 6 horas, por mim tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum. O seu corpo não tá pedindo por nutrientes, né? Ele não tá pedindo por energia se você não sente barriga roncar, não sente fraqueza, não sente vertigem. O problema é, se você sente fome nesse período e não para comer nada, porque seu organismo tá pedindo combustível, ele tá pedindo carboidrato, né? E aí, como não tem energia, ele começa a fazer degradação muscular. Então, aí que tá o problema. E aí, esse problema também acontece majoritariamente, né, em pessoas que desejam emagrecer, porque o organismo tá pedindo, a barriga tá roncando, a pessoa não dá nenhum alimento, né? Espera de repente para jantar, e aí o corpo começa a degradar a massa muscular ao invés de degradar gordura e acaba atrapalhando o processo de emagrecimento. Então é isso que acontece. Interessante. Eu percebo que, às vezes, por eu estar trabalhando e atendendo em movimento, eu percebo que eu falta um pouco ainda de disciplina para eu ficar atento nessa parte de pelo menos tomar uma água. Eu não bebo a água como deveria. Isso é uma coisa que eu tenho que eu estou mudando, né? Então eu sinto que isso pode estar me ajudando, porque eu lembro que uma vez eu fiz uma semana bebendo água. Nossa, o meu semblante estava diferente. Tem. A água, ela ajuda muito, né? A água, ela nutre as células, ela ajuda na absorção de vitaminas, ela ajuda na eliminação de gordura, ela ajuda todo o nosso metabolismo a funcionar. Então, eu costumo até dizer que até mesmo mais importante do que consumir tudo certinho, né? Nível de macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras, que são os lipídios, é o consumo da água. E eu sempre costumo falar com o pessoal que o certo, né? Não sei se você conhece essa continha, é multiplicar de 25 a 30 ml vezes o seu peso. Então, digamos que você pesa 70. Você pode multiplicar. 25 é o mínimo, né? Vezes o seu peso. E 30 é o valor máximo, né? Então, 30 vezes o seu peso, o que der em ml é a quantidade adequada de água que você deve beber num dia. E isso é muito importante que a gente siga. E às vezes as pessoas costumam até confundir sede com fome. Às vezes você tá com uma fraqueza, né? Mas a barriga não tá roncando, é somente sede. Então tá aí mais a importância de beber água. E, e, e assim, o que eu fico atento é que assim, eu tô bem atento a eu tento ficar atento com relação à, à minha percepção, porque se eu tiver em movimento no trabalho, a gente às vezes acaba nesse fervor Uhum, de trabalho e de intensidade, não percebendo às vezes que você está com fome ou com sede, sim. e aí por você estar nesse movimento frenético, você quando vê, acabou seu expediente, e aí quando você para perceber, você faz assim, ó, pum. Sim. Então o que que eu acho? Você tem que estar muito atento, porque às vezes você pode estar jogando uma alimentação que, de repente, dentro desse costume de vida que a pessoa possa estar levando, ela precisa mudar de hábito. Sim. Porque se você ficar muito tempo nesse processo, isso pode gerar não só uma compulsão, mas um desconforto que você faz. Por exemplo, vamos supor que você mexe com computação e tem que estar interagindo o tempo todo. E tem dificuldade para levantar, tomar um café, comer alguma coisa. Já é difícil. Mas se você também não tiver essa atenção e não arrumar um jeito para se cuidar, você pode chegar ali em algum momento, né, ter uma fase de você começar a ficar com tanta raiva e que o seu trabalho pode ser prejudicado. Por quê? Você começa a ficar irritado, então você não está produzindo bem. E aí você está produzindo endorfina, produzindo um monte de hormônios que vão te fazendo mal, e aí você tem ali um processo que te danifica. Mas a pessoa às vezes nem está percebendo isso.
Sim. Às vezes a pessoa nem se liga nisso. Verdade. Inclusive, Fábio, uma característica do compulsivo é a falta de organização. Então, a maioria das pessoas que são compulsivas, ela não tem uma organização de rotina, ela não tem um planejamento, ela não tem claro na mente o que ela precisa fazer. Geralmente são pessoas que trabalham ou estudam muito e só pensam nisso. Então, por exemplo, se ela pega de 9 da manhã e 5 da tarde no trabalho, ela está focada naquilo, mas ela não está focada no que ela precisa comer ao longo do dia, ela não está focada em outras coisas da vida dela que ela precisa resolver. Então, esse super foco em alguma coisa também é uma característica das pessoas que têm apresentado compulsão no consultório. É, é algo que precisamos respirar, né? Você falou do mindfulness, que é algo que isso tem que se é um dos recursos importantes, né? A gente está inspira, solta pela boca. É preciso a gente se conhecer. Vale a pena, vale a pena. Eu faço esse trabalho com profissionais lá e você vê que na hora eu faço uma respiração de 2 minutos. 2, 3 minutos no máximo. O que são 3 minutos? Rapidinho. E aí a energia, antes de eu começar, as pessoas já estão receptíveis para receber a informação. Então, se você começa a. É igual você vai fazer uma alimentação, você lava a mão, não é? Tem, com certeza. Como é que é você lavar a sua alma, a sua mente? É você fazer uma oração, uma meditação, agradecer por aquele momento. Então você faz com que suas células parem também. Porque se você está nesse movimento frenético, você não vai aguentar. Sim. A pessoa não aguenta. Você falou de respiração e meditação, eu lembrei porque eu também faço uma meditação no consultório, que é a meditação de chocolate para as pessoas que são viciadas em doce. Então, a meditação dura em média 2 minutos, é uma meditação guiada e que ajuda pelo menos a pessoa a ficar 20 dias afastada de doces, sabe? Ela simplesmente não sente vontade de consumir doces. Então, tá aí, né, a importância também da meditação, que é bem importante para o tratamento aí da compulsão alimentar. Com certeza. E tenho contato com a natureza. Sim. Isso é fundamental você começar a observar a natureza. Observar os seus pensamentos, as imagens que surgem. Porque se você não. Como a gente falou no início, e de repente as pessoas não perceberam o que eu falei no início, vou repetir. A gente precisa estar muito aberto hoje para perceber que todo sintoma, toda doença já é o processo de cura. Só que com a minha razão, eu já caio numa reclamação muitas vezes. Eu já vejo como uma coisa ruim. Ah, eu vou tomar remédio. E aí você entra nesse processo de aceleração, de ansiedade, que quer resolver, mas possivelmente pode ser uma ansiedade mais para negativo. E aí você bota a carroça na frente dos bois. Por isso tem que ter muita cautela. Às vezes tem pessoas que estão com uma ansiedade que pode se resolver numa terapia, já vai para um psiquiatra. Se for um psiquiatra que tem um bom senso, ele fala, olha, vai num terapeuta que você resolve, não é tão grave essa situação. Se for um psiquiatra desatento, ele vai, olha, toma esse remédio aqui e resolve isso aí. E aí, cada um tem a sua percepção. Não estou dizendo que ele esteja errado, mas às vezes falta até conhecimento, né? Falta habilidade também para a pessoa perceber isso. Sim, aí só para amarrar tudo, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, que a gente já vai fazer 1 hora de live, né? Passou rapidinho. Nossa, já, gente? Já, passou bem rápido. Eu queria falar sobre realmente isso, né? Sobre prestar atenção no profissional que você está procurando, ver se você se identifica com ele, e procurar também saber sobre o trabalho dele, porque muitas vezes você está fazendo uma dieta, está fazendo uma terapia, você vai ali, chuta o balde e você não quer mais voltar. E aí no dia seguinte, né, depois de uma crise de compulsão, de uma chateação, de uma vergonha, enfim, você vai até outro profissional e aí inicia outra dieta, muitas vezes com restrição, ou começa uma nova terapia com pessoa que às vezes não te conhece, né?
não conhece todo o seu processo, e aí você tem que contar a história toda de novo, e isso É, acaba, né, acaba atrapalhando o seu processo de cura. Então, a importância de você conhecer o profissional que você vai procurar, né, ajuda, e a importância também de você saber que comer um pouco mais uma vez ou outra é super normal. Eu também, às vezes, como mais, né, uma vez ou outra. Eu também como hambúrguer, eu também como pizza, eu sou uma pessoa comum. E isso é natural, não tem como você passar o resto da vida sem comer uma coisa que você gosta, entendeu? E isso sim, seria uma doença, né? Passar o resto da vida sem comer algo que eu gosto. Então, fica aí a importância de você saber dosar as coisas e ter um olhar mais carinhoso sobre você e sobre suas atitudes, e não desistir na primeira barreira, né, que você acha e está encontrando. exatamente. Foi muito bom você falar isso. Parece até que a gente combinou tudo isso, né? E a gente está Verdade. deixando as coisas entrarem, aproveitando o fenômeno. Eu adoro isso. Meus trabalhos são todos baseados muito dentro de um conceito fenomenológico. Uhum. Porque aqui pessoas estão ouvindo, algumas estão aí, me conhecem, conhecem você, e estão sentindo algo nesse momento, né? E isso está sendo um processo de cura. Toda vez que eu sinto prazer em ouvir alguém, a voz entra, bate no sistema nervoso, a gente sente o negócio aqui, você está produzindo vários hormônios, você está sentindo as suas células diferentes, e aí você passa a sentir o amor. Então, uma das coisas que eu sempre falo é: todos nós temos uma oportunidade de ver o outro como nosso espelho. Sim. E essa é um trabalho muito legal, porque assim, é difícil, porque nem todo mundo que você vê, você gosta e simpatiza. Mas tem pessoas que você vê, você sente algo, e você fala, cara, como é bom estar com essa pessoa, olhar para essa pessoa. E tem outras que não, e a gente tem que aceitar que, não, que é assim, mas ela tem sempre algo bom para você trocar, para você aproveitar. Sim. Tanto coisas boas como coisas não boas. Porque às vezes a gente vê só as coisas ruins da pessoa. E aí, quando você vê as coisas ruins da pessoa, é porque você assimila com o que você tem. Sim, com Então a gente certeza. tem que tomar muito cuidado. É uma Pra, né? Uma última coisa também que eu lembrei que a gente não pode deixar de comentar é sobre Hum, as pessoas olharem, né, essas blogueiras, corpos na internet e quererem se comparar. A importância da gente falar para essas pessoas não se compararem, né? Porque uma vez que elas se comparam a corpos, elas não estão sendo sinceras com elas mesmas, né? Então, por exemplo, às vezes uma paciente minha que tem 60 quilos e tem 1,58 m é diferente do corpo de uma paciente que também tem 60 quilos e tem 1,65 m. Então, a gente não pode utilizar dois pesos, duas medidas, né? A gente não deve ficar se comparando a corpos, porque isso também pode vir a causar coisas de transtorno, né? De compulsão. Então, essa fala também eu acho é interessante. muito interessante. Mas mesmo que você compare, porque a gente tem, como a gente eu acabei de falar, né? A gente tem o outro como referência. Às vezes você pode querer, sei lá, gostou tanto da pessoa e quer aprender como é que essa pessoa chegou a esse conhecimento e buscar informação para você não ser igual a pessoa, que ninguém é igual a ninguém, mas de você poder, né, uma pessoa que tem um corpo bonito, você, cara, que legal, mas isso não segura. O que segura a sua felicidade, o corpo ajuda, mas não é isso. O que segura é você saber lidar com o necessário. Porque às vezes a compulsão pode ser no corpo. A pessoa pode estar com a compulsão do corpo, corpo, corpo e está sofrendo demais. Sim, E ela está com o corpo tão perfeito, lindo, e ela não está bem. Ela não chegou ainda no prazer do corpo. E aí, onde mora o perigo. Então, às vezes você tem um corpo que não tem um padrão, como a sociedade às vezes olha, mas você tem tanta paz no seu coração que você já se basta com isso. Porque o corpo é. Isso aqui tudo, se a gente for parar para analisar, é uma ilusão, gente. Isso aqui fica. O que perdura é o quê? tudo que É a tem por alma. dentro, é verdade. A nossa alma. A gente não vai levar o corpo. É, Mas a gente também não impede que a gente não male, que cuide, que queira deixar. Né? Se a pessoa se sente bem em fazer uma plástica, ela pode aproveitar a tecnologia. Mas a gente precisa ter bom senso e perceber os excessos. Né? A gente às vezes vê pessoas que parece que estão embaladas a vácuo. aham. Então, isso fica assim, gente, o que é isso?
que está acontecendo ali. É, Né? Desculpa até a brincadeira, mas às vezes fica uma coisa, né? A pessoa não consegue nem sorrir, ou então um sorriso passa a ser até todos os sentimentos da pessoa, de tão esticada que ela ficou. Como é que é esse excesso? Será que ela está percebendo? E aí entra o alto amor que você falou. sim, inclusive, né, a gente pode trazer isso até para o meu lado profissional, sem falar em compulsão alimentar. Essa semana mesmo eu recebi uma pergunta, eu sempre abro caixinhas de pergunta toda semana, e aí me perguntaram assim, Nutri, por que que você não posta antes e depois dos pacientes? Porque os meus pacientes, eles não são só antes e depois, né? Eles têm uma história, eles têm problemas de saúde, eles têm toda um esforço, né, por trás do que eles conseguem. E muitas vezes o resultado dos meus pacientes não está nos corpos, né? E sim em resultados de exame, resultados de qualidade de vida e em resultado de um olhar diferente sobre a vida. Então, eu acho isso muito importante. E eu não me classifico como uma profissional só pela mudança, uma boa profissional, né? Só pela mudança dos corpos dos meus pacientes, mas sim por tudo que eu faço eles sentirem, né? Por todas as doenças que eu consigo melhorar, curar, enfim. Então, isso não acontece só em pessoas que têm compulsão, e sim em todos os lados, Exato. né, da vida. Aqui é bom que a gente está falando de algo que é evitar, né, que você chegue também à compulsão, mas se chegar também, porque foi necessário você chegar nesse excesso. Sim. Todo excesso é um sintoma mostrando, olha, vamos ver como é que a gente, né? E aí é onde às vezes a pessoa começa a querer mudar, porque ela vê que parece que muitas vezes é quase uma autoflagelação. E aí ela chega um momento que ela não aguenta, não, eu vou pedir ajuda. Então tem que pedir ajuda. Tem que entender que o falar, o compartilhar, já é o primeiro passo, seja nutrição, educação física, psicólogo, o que for, compartilha. E porque senão você acumula essa energia dentro de você e vai virar uma bomba relógio. Verdade, Fábio. E falar em compartilhar, muito obrigada por ter compartilhado essa live comigo, viu? Foi um imenso prazer te ter aqui. Foi muito rico o conteúdo que você apresentou pra gente. Muito obrigada mesmo. E com certeza eu vou te convidar mais vezes para poder trazer mais conteúdo Com de qualidade. certeza, quero aprender mais, quero entender mais coisas sobre a nutrição, porque a gente, né, vai chegar uma hora que quanto mais você souber dos alimentos que são necessários, e a gente é muito fraco nisso, Uhum. a gente tem assim uma riqueza de verduras, legumes, ervas, a gente não usa isso, Sim. eu sei disso. E aí será bom a gente estar podendo proporcionar esse conhecimento e a prática para que a gente possa usufruir, né? Porque a gente fica só na teoria, teoria e não bota isso em prática. Sim, com certeza. Então tá bom, Fábio. Até a próxima. Muito obrigada e um ótimo Até a finalzinho de próxima. semana para você aí, tá? Tchau, tchau. Tá bom, vai ficar com Deus. Tchau, tchau, gente. Obrigado a todos aí, tá? Um beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, Ah, e quem tchau. quiser me adiciona, né, no Instagram para conhecer meu trabalho. Sim, passa Fiquem à aí, vontade. Fábio. Passa o seu Instagram. Ah, eu vou botar aqui, peraí. É... Coloca aí, temos 3 minutinhos. ah, deixa eu ver se foi, peraí, porque eu também não estou conseguindo enxergar. Fábio Psi Paiva, tá? É Foi isso sim. aí. Gente, muito Valeu, obrigada pela gente. participação e até a próxima, viu? Tem um monte de pessoas aí, parentes, primos, amigos, agora que eu vi aqui. Eu fiquei mais à vontade deixando você guiar aí, acabei que não mexi aqui para ver quem estava ali. Um beijo, tá, querido? Que precisar, estamos juntos. Obrigada, Fábio. Você igualmente, tá? Qualquer coisa que precisar, é só chamar. Um beijo, Tchau. fica com Deus. Tchau, tchau. Tá bom. Beijo, beijo.